Eu sou Ian, graduado em Engenharia de Produção, num programa de duplo diploma entre a Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil, e a École des Mines de Douai, na França. A Engenharia de Produção na universidade que eu formei aqui no Brasil, ela era dividida em 4 áreas. A primeira, que é a gerência da produção, que geralmente é a área mais tradicional do curso. Ela envolve essas questões que a gente sempre pergunta: quando produzir, como organizar. Então, como que a gente vai organizar da melhor maneira todos os recursos que a gente tem, trazendo uma eficiência desses recursos para atingir nossos objetivos, ou seja, nossa eficácia, O diferencial do engenheiro de produção é que ele vai fazer uma integração entre os fatores humanos, tecnológicos, as questões energéticas, os fluxos de informação, de modo a conseguir resolver os problemas que aparecem no dia a dia de uma forma mais eficiente e mais eficaz. Então, o engenheiro de produção ele traz essa visão holística de um sistema de produção, aliando todos esses saberes. Só que o engenheiro de produção ele também é capacitado para atuar em outros tipos de produção, não só aqueles de bens de consumo, essas questões que a gente consegue tocar, mas também a produção de energia, por exemplo, que é uma das linhas que na universidade que eu formei poderia seguir. Então a gente estaria olhando tanto essas fontes renováveis, não renováveis, como que a tecnologia pode ajudar na produção de energia. Tem uma outra área também que é a engenharia econômica, então que o engenheiro de produção ele vai estar capacitado para trabalhar, por exemplo, em bancos, olhando as questões de viabilidade econômica, análise do mercado, e também para quem gosta de aplicar a fundo as questões mais exatas, tem a pesquisa operacional, que ela vai trazer esse olhar sistêmico da produção, só que através de modelos e análises matemáticas. Então eu vou contar um caso para vocês de quando eu trabalhei numa empresa de cosméticos. Eu trabalhava na área da logística, a logística interna, ou seja, a gente fazia a gestão do armazém. Esse armazém tinha todas as matérias-primas, então a gente controlava o fluxo de entrada de todos os fornecedores que enviavam seus produtos e também o fluxo de saída, ou seja, os nossos clientes é o sistema de produção. Então, o que o nosso cliente quer, o sistema de produção? Ele o tempo todo está querendo renovar os seus produtos, então muitas das coisas que estão estocadas já não tem serventia mais. Na medida que tem novas matérias-primas que estão chegando para atender aos novos produtos, ou as novas embalagens, ou os novos conteúdos. E também a gente espera que o engenheiro de produção vai conseguir sempre aumentar a capacidade produtiva, ou seja, o nosso estoque também vai ter que comportar uma maior quantidade de matéria-prima. Então, a nossa gestão fica nisso, que o nosso espaço ele não muda e a gente tem que gerir o nosso estoque da melhor maneira para que a gente consiga suportar todas as variações da produção, seja ela em quantidade ou em variedade. Então, uma das nossas missões é reduzir as questões das filas, tanto dos fornecedores que estão enviando as matérias-primas, quanto deixar a entrega dessas matérias-primas para a produção de uma maneira mais ágil para que não tenha parada de produção. Então, muitas vezes a gente vai utilizar de recursos tecnológicos, por isso que é interessante, o engenheiro de produção ele tem essa relação entre tecnologia, a organização e os fluxos, porque a gente tem que estar sempre antenado o que o mundo está trazendo para a gente de tecnologia, para a gente conseguir trazer essa agilidade dentro da nossa gestão, dado que as nossas condições são fixas, o espaço que a gente tem no armazém é o mesmo, o número de trabalhadores é o mesmo, mas a gente tem que ser cada vez mais eficiente. Então a ajuda tecnológica auxilia a gente muito nesse processo. A engenharia de produção geralmente é conhecida por indústrias. Obviamente a gente pode trabalhar em diversos setores, seja ele de produção de bens de consumo, de energia, no âmbito da civil. Existem concursos que pedem engenheiro de produção para trabalhar, por exemplo, nos Correios, na Petrobras. Existem também as possibilidades de trabalhar em bancos, na produção de serviços. Tem engenheiros de produção que abrem suas próprias empresas de consultoria ou podem trabalhar em outras empresas de consultoria. Inclusive, eu posso contar um pouco da minha experiência profissional, que eu comecei como consultor júnior, depois eu trabalhei numa empresa do ramo alimentício, depois eu fui para uma do ramo da cosmética e hoje eu trabalho em hospitais. Então, a gente não sofre tanto as variações do mercado, porque a gente pode migrar para diversas áreas. E em função disso, o salário também vai variar muito.
Porque, para começar, a gente pode estar trabalhando desde empresas que estão querendo, né, estão engatinhando, ou seja, com pessoas mais ligadas ao empreendedorismo, até pequenas empresas, médias, grandes, ou até as multinacionais. Então, em função do setor que você escolheu e do tamanho da sua empresa, o salário do engenheiro de produção pode variar entre R$2, R$3.000 até uns R$15.000. A carreira do engenheiro de produção vale muito a pena, né, no retorno financeiro que você tem. Então, isso reflete uma das vantagens do engenheiro de produção, que a gente não tem um campo de atuação específico. E isso ajuda também muitas vezes na hora que a gente está decidindo qual carreira que a gente quer. Então, o engenheiro de produção ele pode migrar para essas diversas áreas no momento que ele quer. E isso é uma vantagem que a gente tem, porque a gente vai aprender a aplicar, né, determinadas técnicas, e cada experiência vai te ajudar a se readaptar, se reinventar. E isso, ao mesmo tempo que é uma vantagem, né, traz um desafio para o engenheiro de produção, porque a gente tem que estar sempre se reinventando. Porque, querendo ou não, as coisas, né, para o engenheiro de produção, elas nunca serão as mesmas, porque o ambiente muda, a tecnologia muda, as exigências dos clientes mudam. Então, a gente tem que saber ler, né, o ambiente e conseguir captar todas as melhores oportunidades, sejam elas tecnológicas, gestionárias, metodológicas, e trazer para dentro da empresa, para que a gente sempre consiga estar deixando, né, o lugar que a gente trabalha, os melhores índices competitivos, aliando, né, eficiência e eficácia para atingir os nossos objetivos. Então, a engenharia de produção, como qualquer engenharia, ela traz uma base de exatas forte, né, aprofundada. Então, do colégio, a gente usa muitas questões mais exatas, matemática, física, até um pouquinho da química. É essencial para a formação de qualquer engenheiro, inclusive do engenheiro de produção. Então, eu recomendo para vocês, assim que, né, se vocês já têm a oportunidade ou assim que entrar na universidade, de tentar entender e ter o domínio do pacote Office, principalmente do Microsoft Excel, que é essencial para qualquer engenheiro de produção, que é uma maneira de sintetizar as nossas ideias para que a gente possa ter uma previsão, o controle, para que a gente possa tomar a melhor decisão. Uma segunda recomendação é o domínio de línguas, principalmente o inglês, porque, querendo ou não, o engenheiro de produção a gente sempre quer subir de cargos e a gente tem essa possibilidade de algum dia conseguir ser o gestor de uma grande empresa. Então, essas grandes empresas elas estão interconectadas com outras, e num mundo cada vez mais globalizado, interconectado, há uma grande chance de que essas negociações, essas relações sejam com pessoas, tecnologias ou metodologias de outros países. Então é importante que você consiga fazer essa ponte, né, intercultural, para que você possa trazer as melhores ferramentas para dentro da sua empresa. Para eu escolher o curso de engenharia de produção, acho que sempre a escolha de um curso é sempre difícil para a maioria das pessoas. Para mim também não foi tão fácil, eu tinha o domínio, né, eu gostava muito das matérias exatas, matemática, física, química, então eu sabia que eu queria fazer uma engenharia, mas eu não sabia qual. Então fiz alguns testes, eu fui em algumas universidades que abriam as portas para os alunos, e a engenharia de produção ela me chamou muita atenção, porque além dela falar dos seus aspectos técnicos, ela também sempre puxava, né, para os aspectos sociais, fazendo uso de gestão, de economia, da administração. E eu achei que isso condizia muito com o que eu esperava, que eu poderia colocar em prática não só os aspectos técnicos, como meus aspectos também relacionais. E foi isso que eu descobri na faculdade, o que diferencia a engenharia de produção da administração, por exemplo, que é que a engenharia de produção ela é uma engenharia, né? Então ela tem uma base sólida nas exatas, o que não acontece, por exemplo, na administração, que ela vai ficar mais focada nas ciências sociais, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter um olhar diferenciado, tanto dos engenheiros tradicionais quanto da administração, porque todos os nossos saberes vão ser focalizados para um sistema produtivo. O engenheiro de produção ele vai fazer essa ponte entre as áreas mais exatas e as mais sociais, então é essencial a nossa comunicação, principalmente o domínio, né, da linguagem, no sentido de que uma hora a gente vai estar conversando com o pessoal do chão de fábrica, com questões mais técnicas, e depois a gente tem que conseguir traduzir tudo que acontece ali em uma linguagem mais gerencial, mais estratégica. Então a gente tem que fazer essa ponte, né, da comunicação, a gente transita entre diversos níveis da hierarquia, não só da hierarquia, como também de níveis de competências, das mais técnicas às mais gestionárias.
Então a comunicação e essa relação é importante, principalmente que você vai estar orientando pessoas a como produzir, a como se organizar. Então é interessante, né, desenvolver a liderança, a motivação da sua equipe e também a questão de convencer as outras pessoas a que elas podem olhar a maneira que elas produzem de uma outra maneira e refazer, né, todo o sistema produtivo dela, mesmo que ela tenha o argumento que ela sempre fez da mesma maneira e sempre deu certo. Para a gente estar sempre conseguindo trazer novidades, a gente tem que estar antenado ao mercado, se atualizando a tudo que aparece no mundo e trazer soluções, né, criativas e inovadoras para dentro da empresa. Então exige muito isso também, esse treino de conseguir analisar o ambiente de uma maneira crítica, né, analítica, e que seja traduzida de uma forma criativa e eficiente, né, eficaz em processos produtivos. Como recomendação de literatura, eu vou mostrar esse livro aqui, A Meta, que é um romance que foi feito para os engenheiros, porque de uma maneira bem simples, bem leve, eles vão contar o dia a dia de um engenheiro, que ele tem um grande problema na empresa e que ele precisa resolver. Então aqui vai mostrar o passo a passo de como todas as variáveis que estão interligadas nessa resolução, e inclusive ele também coloca questões pessoais do dia a dia, que ele também está com problema na família. Então, uma hora que a gente está aprendendo um pouco de engenharia, outra a gente relaxa um pouco na história. E esse livro também ele deu origem a uma teoria, a teoria das restrições, que de uma maneira bem leve ele vai citar nessa teoria. Então tem também, eles fizeram um filme desse livro, o filme é um pouco mais antigo, inclusive depois eles reformularam o livro, porque eles adicionaram novas variáveis da teoria. Então é um livro bem bacana, quem quiser passar o tempo. De filme, tem um filme clássico, que é o Tempos Modernos, que ele vai mostrar uma das primeiras, né, como seriam uma das primeiras fábricas quando se começou a produção em longa escala. Então a primeira maneira de se administrar, de gerir máquinas, pessoas, tempo, produção. Então é um filme clássico para qualquer pessoa que queira começar a engenharia de produção e entender um pouco todos os sistemas. E a última recomendação que eu vou dar, eu acho que é um filme que muitos de vocês já assistiram, mas pode ser que vocês ainda não tenham olhado com essa lupa, né, de engenharia de produção, que é o Monstros S.A., justamente o SA, provavelmente Sociedade Anônima, a gente está falando de uma empresa. Então uma empresa, né, de produção ali da energia. E um aspecto muito interessante do filme é o momento quando eles mudam a estratégia de produção, né, dessas energias, que antes eram através do medo, do grito, e eles vão reestruturar a empresa para fazer em função, né, da alegria, do riso. Então isso é uma situação que acontece muito no dia a dia, quando o ambiente muda, as exigências sociais, ambientais, ou políticas, ou tecnológicas, elas mudam e a gente tem que se reestruturar. Então esse filme mostra, né, se vocês perceberem, né, olharem com esse olhar, ele vai mostrar essa reestruturação. Então vai mostrar todo o sistema produtivo, a questão do treinamento, gestão de equipes, e é um filme bem legal e bem leve também para quem quer entender um pouquinho mais sobre engenharia de produção. Se você quer colocar suas competências técnicas mais exatas em prol também de outros aspectos, por exemplo, sociais, mexer com aspectos mais gerenciais, eu recomendo muito o curso de engenharia de produção. E se alguém está falando que isso é um curso de administração, não é, sabe que você é um engenheiro. Se alguém está falando que é um curso que não vai dar em nada, que o mercado está ruim, aí é que você tem que ir, porque o engenheiro de produção é isso. A gente dos momentos de crise é que a gente tem que usar mais a nossa criatividade, as nossas ferramentas que a gente aplicou, e é isso que a gente é tirar as empresas, né, de situações mais baixas e conseguir elevar, subir ao topo, assim como muitas empresas que do nada cresceram muito. E é essa a nossa missão, né? Trazer sempre a empresa nos primeiros lugares do mercado.